volta aqui com o segundo bloco do Fórum AIDS e o Brasil. Agora o nosso papo é bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão se envolver nele, porque a gente vai falar sobre campanhas, propagandas e como elas podem ser mais efetivas na comunicação da AIDS. E para isso a gente recebe aqui duas pessoas massas para conversar. Bom, o Átila Marino está aqui com a gente, que é do Science Blogs Brasil. E a gente tem também aqui o Gabriel Estrela do Projeto Boa Sorte. Depois vocês vão falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês e tal. Mas antes da gente começar, eu quero que vocês vejam um trechinho de um vídeo que foi gravado para falar a respeito de AIDS hoje, que é da Lorelai Fox. Eu queria que vocês vissem um trechinho do que ela fez. Enquanto isso, a gente sorri. Tudo bem, Gabriel? Gabriel canta. Então, enquanto isso, ele pode dar uma palhinha. A gente já vai entrar com o videozinho, tá? A gente é rápido. Então, enquanto isso, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, gente. Átila. Boa tarde. Na hora que for soltar o vídeo, avisa, que aí a gente para de enrolar. Para de enrolar. O que é bacana, né, da gente fazer um negócio ao vivo. Ao vivo, tá se vira nos 30. Jovem, bacana, e que a gente pode soltar frango e falar um pouquinho, né? Então, mas agora conta um pouquinho, então, do Projeto Boa Sorte enquanto isso, e a gente começa Vou com o vídeo contar. daqui a E pouco. acho que é bem pertinente com o tema, né? Então, vamos porque a lá. gente trabalha com campanhas múltiplas. O Projeto Boa Sorte é um projeto que se baseia no Facebook, mas vai além dele. E a gente atinge várias formas de arte para falar sobre HIV. Então, a gente tem um projeto de fotografia, né? Tem uma peça que vai rolar agora em dezembro. E todo um trabalho de web design que a gente faz, infográficos, né, sempre falando sobre HIV/AIDS, tentando traduzir toda essa informação que é abundante, mas que ainda assim falta ser trabalhada, né? A gente vê muitos números, vê muita informação, nome de estudo, e às vezes não entende o que significa. E a gente faz esse trabalho de tradução mesmo, e sempre tentando o maior número de formato possível, entendendo que as pessoas são plurais, né? E que essa é a única forma de atender muita gente, é tendo muitos produtos. Com certeza. Fala de campanha, vai ser bacana, então. E Átila, e os Science Blogs, queria que você falasse também um pouquinho do seu trabalho, e a gente já insere o vídeo da galera. Hoje a gente vai tratar de sexo e HIV. É isso mesmo, a gente deve começar a falar de sexo sim, porque o Brasil é um país muito hipócrita, onde todo mundo gosta, todo mundo faz, todo mundo pratica, mas ninguém assume, né? Todo mundo finge que é santinho, todo mundo quer pagar de bonzinho, como se sexo fosse uma coisa muito errada. Acho que o primeiro passo para o nosso diálogo de hoje é desconstruir essa ideia. Vamos parar de tratar o sexo como algo proibido, como algo que deve ser feito escondido, como algo errado e promíscuo, porque não é. Esse é o primeiro passo pra gente tratar de assuntos delicados no que diz respeito à sexualidade, como o assunto de hoje que é HIV. Vou jogar aqui um dado, porque a Lorelai trabalha com fatos, não com suposições. Os casos de AIDS entre jovens de 15 a 24 anos aumentaram 40% nos últimos anos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Daí me falaram isso e eu olhei pra esse dado, e eu olhei pro meu público, e eu olhei pra esses dos 15 ao 24, e esse daqui também é 15 ao 24. Gente, é exatamente o público com o qual eu lido no meu canal. E como é que uma juventude que é tão antenada pode estar sofrendo tanto com uma doença, ó, que já é antiga e muito famosa? Não me venha falar que é porque você não sabe como é que se protege, porque você sabe, né? Todo mundo sabe que camisinha é essencial para a prevenção do HIV. A respeito da camisinha não tem mais desculpa, tem de todos os tamanhos, formatos, gostos. Tem camisinha até que brilha no escuro, então não tem como você fingir que na hora você não encontrou. Você sabe como conseguir um preservativo. Você pode comprar ou você pode pegar de graça num posto de saúde, mas daí você pensa, meu Deus, e se minha mãe vê isso na minha carteira, na minha bolsa, o que eu vou fazer? Amiguinho, se a sua mãe vê um preservativo com você e resolver brigar, daí é você que vai ter que sentar com ela e ter uma conversa muito franca, muito adulta, porque olha, ela devia aplaudir de pé por você ser uma pessoa consciente, um adolescente que pensa no seu futuro e na sua qualidade de vida. Mas ai, Lorelai, eu não sei como falar pro meu namorado, porque agora fica chato eu pedir, né? Ele vai achar que eu tô traindo ele, que eu não confio nele. Te dou a seguinte dica: se você estiver saindo com alguém, seja seu namorado ou seja quem lá for, se você precisar insistir demais pra pessoa usar um preservativo com você, tem algum problema ali. Essa pessoa já não é de confiança, já que esse não é um hábito nada saudável. Eu acredito que nessa juventude, né, que eu tô falando aqui como se eu fosse a mãe de na velha, a gente quer experimentar de tudo. A gente quer experimentar se montar, a gente quer experimentar beijar, a gente quer experimentar fazer piercing. E a maioria dessas coisas não tem consequência pro futuro. A maioria, que algumas tem sim. Tanto aquela tatuagem do Justin Bieber que você fez, como a sua vida sexual, né?
né? Não tem como você apagar aquela tatuagem, como não tem como você apagar o seu histórico sexual. O pior é que atualmente a gente já compra aquela ideia de que o HIV tá muito controlado, que você pode viver normalmente com ele, quando na verdade não é bem assim. Você pode sim controlar. Gente, essa foi e é a Lorelai Fox, que ela é incrível, né? Uma vlogger e ela trata diversos temas e ela deveria estar aqui no Fórum AIDS, mas infelizmente por agenda não pôde. Então ela gravou esse vídeo com informações e afins. Não significa que ela seja o Átila, que não é. A gente tá... Na hora que eu falei assim, não, vamos começar com, né, falando um pouquinho do trabalho do Átila, apareceu a Lorelai. Não é o caso, tá? Não são a mesma pessoa. E é pura coincidência que o meu blog se chama Rainha Vermelha, tá? Então, não é ele, tá? É só uma confusãozinha. Quando acontece ao vivo é assim mesmo, então beleza. Então, antes da gente comentar o vídeo da Lorelai, fala um pouquinho do seu trabalho, ótimo. Esclareça que você não é ela. Isso ela é muito mais bonita do que eu, isso já fica bem claro. Mas, bom, na verdade, eu sou pesquisador e eu sempre trabalhei com vírus. Eu trabalho com o estudo do HIV. Na verdade, eu estudo o outro lado. Eu estudo como que o vírus HIV circula no Brasil, em especial aqui na região de São Paulo. Então, que tipo de vírus que as pessoas têm desde quando ele está aqui, se ele se espalha muito, pouco, se ele vai de São Paulo para o interior ou do interior para São Paulo, como que o vírus que circula no sul do país é diferente do vírus que circula na região sudeste, e é diferente. É uma boa informação. É um outro vírus que entrou mais próximo da década de 80 e 90 do que o que veio para cá. Ele entrou depois pela região sul, e a gente já viu que ele circula, por exemplo, muito mais Paraná e Santa Catarina para fora do que no Rio Grande do Sul, que é isolado nos vírus que eles têm, que circulam só lá, ou pelo menos os que a gente tinha estudado na época eram. E junto com isso eu sempre escrevi sobre vírus no blog chamado Rainha Vermelha, que é o nome de uma teoria evolutiva, para falar sobre como os vírus evoluem, se espalham, o que eles causam. E por causa disso eu acabei percebendo a importância que tem às vezes da gente falar sobre uma coisa que às vezes a imprensa não cobre, ou não cobre com o olhar que um biólogo vai poder falar sobre aquilo, e por que é importante a gente transmitir essa informação por outros canais, assim. Nossa, essa informação de que são vírus diferentes já é muito interessante, porque jamais que eu imaginaria, por exemplo, o que seria. Eu vejo, por exemplo, a consequência que tem de uma pessoa que já tem o vírus não usar preservativo quando tem relação com outra pessoa que também tem o vírus e gerar novas linhagens de HIV que agora se misturaram do que essas duas pessoas tinham. É exatamente isso que eu estudo aqui. Caramba. Então, mesmo para quem já está infectado, para quem é soropositivo, num casal que os dois são soropositivos e resolvem transar sem camisinha, porque afinal tem o vírus, eu estudo as consequências ruins que podem vir, inclusive disso. E quais são? Por exemplo, impacto de medicamento, muda o tratamento? Por exemplo, se uma das pessoas tem um vírus que é resistente ao tratamento, ela pode transmitir esse vírus para o parceiro ou para a parceira. Então, a consequência mais direta para os dois é isso, que se você está aumentando as chances do vírus de um que é resistente ao tratamento passar para o outro. Caraca. Bom, chegou uma pessoa aqui, gente, vocês não estão vendo coisa, chegou mesmo. É o Pierre Freitas. Tudo bem, Pierre? Obrigado por estar aqui. Da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS, muito obrigada por estar aqui. A gente acabou de inserir o painel, começou agora, não se preocupe. E aí a Lorelai Fox acabou de mandar um recado, que a gente estava mostrando um vídeo dela, e a gente vai falar a respeito das campanhas. Bom, enfim, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite à rede para participar desse fórum, que é de extrema importância, muito mais no momento que nós estamos vivendo hoje no país, né? Muito bom. Bom, a gente estava aqui, o tema do bloco é para falar a respeito das campanhas, como elas podem ajudar a motivar ou desmotivar a informação. E aí eu queria mostrar para vocês a evolução de campanhas. Então nós buscamos uma que é de 1988, que é do Ministério da Saúde, para a gente ver como era uma campanha feita há vários anos atrás, que eu sou jornalista, se você quiser conta, 20 e poucos anos, né? E como é uma campanha que é feita agora. Podemos soltar? Vamos lá. João, que amava a Teresa. Que amava Raimundo. Que amava Maria. Que amava Joaquim. Que amava Silvio. Que amava Ana.
que amava Zeca, que amava Rita, que amava Fábio, que morreu de AIDS. Não morra de amor. Use camisinha. Interessante, né? Então, essa é a campanha de 1988 do Ministério da Saúde. Pra vocês verem que a linguagem é bem diferente, né? O que vocês acham disso? Que vocês comentassem? Que tipo de impacto Eu acho tem em que vocês? tinha uma coisa que é muito comum a campanhas antigamente, que era a questão do medo, né? E que eu acho que reflete muito bem a forma como as pessoas estavam reagindo, né? Porque assustou muito, né? Foi algo que surgiu muito repentinamente, ninguém entendia bem como era, se alastrou muito rápido e tomou proporções, né, mundiais em poucos anos. E aí as campanhas são feitas por pessoas, né? E eu acho que as pessoas muito assustadas vão produzir esse tipo de material. E aí eu acho que, já puxando para o gancho, né, do debate de como podem ser mais efetivas, é a gente entender, né, que a gente está num momento diferente da epidemia, justamente para a gente não cair nesse lugar de reagir com medo, né? A gente sabe que a juventude hoje não reage bem ao medo, ela não quer ter imposições feitas a ela, né? Então esse tipo de campanha pode acabar saindo pela culatra até, né? Queria que você comentasse também, Pedro. Eu acho que as campanhas hoje, né, pelo Ministério, ela não está vindo com essa referência de medo. Mas a mídia transmite muito isso, né? E isso acaba impactando nas vulnerabilidades das juventudes, né? Até porque, como o Gabriel colocou, a juventude ela não lida com esse medo, né? Até porque também não é uma referência dela, né? A juventude de hoje não é a juventude da década de 80, né? Da década de 90, que viveu aquele boom da AIDS e que as pessoas queriam se prevenir de diversas formas, e uma das formas foi a questão do preconceito, do medo, né? E essa juventude hoje não está nessa vibe, né? Então, eu penso que as campanhas hoje ela tem que vir muito mais num viés de falar quais são as metodologias de prevenção e esse jovem optar por qual ela quer utilizar, né? Não com uma forma só use camisinha, porque primeiro que é uma coisa impositiva, use camisinha, é a salvação do planeta, onde nós sabemos que não é, né? A gente sabe que a camisinha, tem várias pesquisas que já apontam que a camisinha não é utilizada pelo jovem, né? A camisinha, o jovem não está utilizando camisinha, então não está utilizando, e quais são as ações que o Estado está fazendo, né, para informar esse jovem quais são os métodos preventivos que ele tem à disposição que ele pode utilizar, né? Coisa que a gente não vê. Por exemplo, a gente tem a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, que é um protocolo já, se não me engano, desde o ano passado, hoje 2013, enfim, para cá, e que a gente não vê falar sobre isso. Os próprios profissionais de saúde têm uma dificuldade para colocar a PEP em prática, né? Até por conta de como que é feito o protocolo, de como que é feito as perguntas, enfim, tem todo um processo até o jovem ter acesso a essa PEP. Então, a gente tem que desconstruir isso e reconstruir no contexto de trazer esse jovem para próximo e escutar esse jovem do que ele está pensando, como que ele está agindo, né, qual é a linguagem que ele está falando, para as campanhas dialogar com ele, porque senão a gente não vai conseguir dar, pelo menos, um stop aí na epidemia, né, que está crescendo entre os jovens. Átila, como você vê? Eu acho que eu tenho uma experiência pessoal que reconta muito essa diferença, que é, bom, por causa do Science Blogs, por causa de falar as coisas lá, eu acabei fazendo um canal de YouTube que se baseou no que eu já tinha visto com Science Blogs que não funcionava bem, que é falar com as pessoas na mídia onde elas estão. Então, se o jovem está no YouTube, se o jovem está no Facebook, vou tentar falar com ele lá sobre, no meu caso, ciência, que é o assunto que me interessa. E por causa dessa experiência com o YouTube e com outras coisas, eu acabei levando isso para a sala de aula num curso de graduação aqui da USP. A gente pegou um curso de ciências biomédicas, de primeiro ano, segundo ano, de virologia, e falou para eles, olha, vocês vão estar divididos em grupos e os grupos vão ter que fazer um artigo e depois um vídeo sobre problemas relacionados com vírus que têm importância recente. E um desses grupos era o grupo que ia falar de transmissão de HIV entre jovens. E para saber o que falar no vídeo, eles resolveram perguntar para as pessoas. O grupo de dengue foi ver no Yahoo Respostas o que as pessoas estavam procurando sobre dengue. Afinal, dá para saber bastante coisa por lá. Um pouco desesperador, mas dá para saber.
E o grupo de HIV resolveu fazer um questionário e passar esse questionário nas redes sociais para ver o que os jovens sabiam ou não sobre HIV. Não é um questionário científico, não é um questionário que eu vou publicar num artigo acadêmico, mas é um questionário bem informativo sobre quantas relações não, que tipo de relações sexuais tinham tido, se ela tinha sido protegida ou desprotegida, boa parte desprotegida, se tinha sido desprotegida por pressão de quem? Meu parceiro não quis, minha parceira não quis, eu não quis, os dois não quiseram, maioria os dois não quiseram. E o que eles sabiam sobre HIV. E o grupo ficou horrorizado, porque viu que quase todo mundo que respondia o questionário não fazia ideia do que é a profilaxia pós-exposição, a PEP, não conheciam, então, realmente. E boa parte das pessoas também não sabia que é possível fazer de graça o teste de HIV. Nossa. E achavam que tinha que doar sangue para poder fazer o teste. O que é um outro problema ainda em cima disso tudo. Quer dizer, Sensacional. e o que motivou o grupo, inclusive, a fazer um vídeo muito mais longo e completo do que o que a gente tinha pedido para a disciplina. Eles fecharam com nota máxima, fizeram muito mais do que a gente tinha pedido, justamente por ver essa demanda dos jovens, que acho que mais de 1000 pessoas responderam e a absoluta maioria não fazia ideia que, se tivesse se exposto, podia ter um tratamento, que é a profilaxia pós-exposição, e podia fazer um teste grátis num posto de saúde anônimo, sem ter que doar sangue, o que é a pior coisa que a pessoa pode fazer no momento desse. Gente, não parece absurdo, né? Mas é bem isso mesmo, a gente faz atendimento no Tinder e a gente recebe cada pergunta que a gente não acredita. E isso do teste ser gratuito, muita gente não sabe mesmo. Tem gente que pergunta quanto que custa, pergunta se tem que pagar na hora, e as pessoas realmente não entendem isso ainda. Nossa. Eu tive uma experiência pessoal, né? Eu descobri minha sorologia há 12 anos, então na época eu tinha de 15 para 16 anos, não tinha informação sobre AIDS, né? Em nenhum momento, nem na escola, nem na família, nem nos amigos. E eu fui fazer o teste por amigo, falar, vamos fazer o teste, tipo, vamos lá, né? Tô lá, vamos lá. Momento social. E aí veio a sorologia positiva. E eu não tinha informação. As informações que eu tinha era informação que a mídia muitas vezes passava de forma distorcida, né? Uma coisa que eu sempre lembro é que eu via muito uma imagem do Cazuza definhando na cama. E as pessoas que eu tinha tido relação não eram pessoas naquela vibe. Né? Então eu falei, como que isso vai parar no meu corpo? Eu nunca trazei com um Cazuza. Então como que aquilo vai parar no meu corpo? Então eu acho que... E aí eu estava no último ano da escola, enfim, eu acabei fazendo um trabalho de biologia sobre AIDS, né? Convenci, na verdade era outro tema, convenci meus colegas para falar sobre AIDS, fiz o trabalho, enfim, para ter informação mesmo do que era aquilo na minha vida. E aí foi onde eu aprendi muita coisa. Coisas que eu nunca tinha passado pela minha cabeça que existia. Né? Aprendeu estudando. Eu aprendi estudando. Então, e que é o que acontece hoje com esse jovem. Tipo, há 12 anos depois, a gente tem as mesmas dificuldades. De como acessar esse jovem, de como dialogar com esse jovem, de qual os métodos que a gente pode utilizar de prevenção com esses jovens, né? O que esses jovens estão querendo, bem dentro dessa faixa etária. Né? Então, a gente está com os mesmos dilemas. Né? A gente não avançou em nada. Né? A gente tem os mesmos problemas. Aliás, eu posso amarrar com o vídeo que a gente acabou de ver. Se o governo fizesse hoje uma campanha daquela, primeiro que aquela campanha, obviamente, era orientada a adultos. Né? Pelo menos todo mundo que apareceu ali era adulto e aparentemente hétero. Assim, a grande maioria ali. Um casal gay no meio. Porque ainda era a época que você tinha que mostrar que heterossexuais também têm HIV, não só, né? Mas se fizesse uma campanha dessa hoje na televisão, ia fugir da grande maioria dos jovens. A maioria deles não vê TV hoje em dia. Eles estão no YouTube, estão no Netflix, estão no Facebook, estão em trocentas outras mídias, estão no Tinder, estão no Snapchat, estão em várias outras mídias que não a TV. Então, mesmo a mídia e onde você vai chegar para atingir o público hoje é muito mais disperso. Precisa pensar mais, né? Na hora de montar um plano de mídia. E eu acho que até mesmo tem que pensar em outras ações, como a educação entre pares. Porque jovem dialogando com jovem, falando sobre prevenção, é muito mais fácil do que ver um profissional de saúde ou um adulto falar com o jovem sobre isso. Né? Até porque eles vão entender que é uma forma positiva que esse adulto está falando, e não uma forma de construir a sua identidade sexual, ou mesmo que não seja construir a sua identidade sexual, mas falar sobre as prevenções que ele pode utilizar. Né? Verdade. Bom, eu até acho que casa com isso, a gente também separou para vocês uma campanha que foi feita, uma ação de cinema em Porto Alegre, e a gente quer mostrar para vocês como foi feita e para a gente fazer um paralelo entre a campanha que a gente viu de 88 e o que foi feito agora recentemente.
Teus pais vão demorar pra chegar, né? Aham. Por quê? Pega a camisinha. Por que a camisinha? Eu sou limpinha. Ah, é? Aproveita e toma um banho frio, então. Eu gosto de contato direto. Já tentou jiu-jitsu? Galera, alguém aí tem camisinha? Eu tenho! Valeu. Ah, tu é o cara, hein? Entendeu nessa, hein? Valeu! Pô, valeu, hein, gente. Camisinha não tem desculpa pra não usar. É interessante, né? Acho que casa muito com o que vocês estão comentando agora, com relação à mudança de mídias e forma de abordagem e tal. Essa é totalmente interativa, né? E tem uma coisa que eu acho importante, que é a mudança do agente da campanha, né? Na outra, a pessoa com HIV estava morta, estava fora da campanha. Nesse, a pessoa que tem que se prevenir, o jovem, né, quem vai ter a relação sexual, está dentro da campanha, e é ela que está protagonizando essa campanha. E isso é muito importante, né, essa questão da educação do par. A gente vê pessoas como nós, ou próximas a nós, né, praticando a prevenção, praticando escolhas conscientes. Isso é muito importante. O que vocês acharam dessa? Não, eu achei muito boa, eu acho que campanhas assim que aproximam o jovem, né? Para a questão da AIDS, para a questão do HIV, até porque a camisinha sempre foi utilizada como prevenção para a gravidez, né? Dificilmente é falado sobre prevenção às DSTs, enfim, quando é falada mais nas campanhas ou dentro do serviço. Então, entre os jovens, você fala, tem camisinha, tá, mas eu não vou transar com uma mulher, então eu não vou engravidar, né? Então, acho que tem essa questão, acho que é bem interessante a campanha. Essa sisudez também, na hora de falar use camisinha, é uma coisa que te, né, te dá um... Então, falando aqui bastante a respeito dos dados que você estava falando de região, de mudança de vírus pela região. Aqui no chat, obrigado mais uma vez a vocês que estão aqui no chat com a gente, muita gente mesmo, falando bastante coisa bacana, falando sobre o perfil epidemiológico, por exemplo, em Pernambuco, Santa Catarina, se há diferença, você acabou de dizer que existe essa diferença, né? E assim, desculpa, essa é a diferença que eu estou vendo pelo vírus. O governo todo ano lança o boletim epidemiológico de AIDS, que dá o perfil das pessoas que têm esse vírus e como é que elas estão, qual é a faixa etária, quem está sendo infectado, justamente por isso que a gente sabe que são os jovens que estão com maior crescimento hoje. Certo. Então, eles comentaram bastante isso, todo mundo achou muito interessante a forma como você abordou isso. Então, falando a respeito de campanha, vocês acham que a religião, de alguma forma, impede ou como é que fala? Afasta a pessoa dessa informação? Estão dizendo a respeito de uma campanha que tinha o padre Fábio de Mello como um protagonista. Se vocês acham que isso afasta ou atrai o jovem para a informação e afins, se a religiosidade atrapalha ou ajuda? Eu acho que, quando a gente fala do jovem, a gente não está falando de um jovem só, né? E existem jovens que são religiosos, existem jovens que têm o padre Fábio de Mello como um ídolo. Então é muito importante falar com essa juventude também, né? Principalmente porque se a nossa juventude, e digo eu e Pierre, né, enquanto homens homossexuais, se a gente entende da realidade do HIV por sermos portadores e falamos disso com os nossos amigos, talvez para as pessoas que vivam uma religião mais conservadora, o conselho talvez seja exatamente o oposto, né? Se resguarde, porque, né, não é para usar camisinha, né? Tem umas coisas estranhas surgindo aí. Então tem que chegar nesse público também, né? Inclusive tem muita igreja que tem pastoral da AIDS, que tem trabalhos fantásticos assim sobre HIV/AIDS, e é aquela coisa, o HIV não discrimina, tem que chegar em todo mundo, né? Se não vai falar para um, vai falar para outro, e todo mundo tem que ser contemplado. Eu acho que tem dois pontos aí da história, né? Eu acho que primeiro a gente tem um ponto que é legislativo, né, da concepção que está no nosso Congresso hoje, que influencia nas decisões que o governo vem desenvolvendo na questão do HIV e AIDS. Né? Então, acho que tem essa questão de como que, não só a bancada religiosa, mas como o conservadorismo dentro do Congresso influencia nas ações de prevenção às DSTs e ao HIV. Né? Então, acho que a gente tem que levar isso também em consideração. Né? Qual é o papel que essa parcela da sociedade tem dentro do poder,
né, e que influencia completamente o governo. Né? A gente tenha visto, independente de como que foi construída a campanha, enfim, a campanha das prostitutas, né, das profissionais do sexo. Então a gente viu como foi também a questão do material de educação contra a homofobia, né, que também foi barrado pelo governo por conta de uma pressão religiosa do Congresso. Então a gente tem que também levar essas coisas em consideração, que isso acaba atrapalhando muito as políticas públicas que o governo tenta desenvolver. Né? Então, acho que tem esse ponto. Por um outro lado, eu também concordo com o Gabriel, quando a gente tem que também dialogar com essa parcela da sociedade, né? Porque eles estão dentro da igreja, muitas vezes eles escutam os pastores ou os padres, enfim, e muitas vezes esses padres pegam para eles não os transarem, né? Se abster completamente na prática sexual. Mas a gente sabe que eles transam, né? E aí eles não têm nenhuma orientação. Né, nem pela igreja, nem pela família, que muitas vezes também é religiosa, é conservadora. E aí, como que fica esse jovem? Então, eu acho que é fundamental também fazer esse diálogo com as igrejas. Né? A gente sabe que a Igreja Católica, aqui no Brasil especialmente, né, ela tem diversas ações voltadas para essa questão, né, como a Pastoral da AIDS, entre outras coisas. Mas a gente sabe também como que é a Igreja Católica fora do país, né, que também tem uma dificuldade de dialogar, enfim. E até de reconhecer a camisinha como método legítimo de proteção, né? De proteção, sim, sim. Até porque eles querem a questão da procriação, né? Então, a questão camisinha e procriação, HIV, elas não se combinam ali. Então, tem nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente tem vários comentários a respeito das pessoas que trabalham com a questão do vírus, pessoas que portam, falando a respeito da mídia. Você mesmo falou sobre informações, que a mídia tem informações distorcidas. Que forma que são essas informações distorcidas, na sua opinião, e como isso influencia na educação do leitor, do novo leitor, e até isso influenciando o comportamento na escola, que eu fico imaginando. Porque, por exemplo, a gente teve uma campanha grandona de vacinação de HPV. E tinha vários pais que não queriam que as meninas fossem vacinadas porque estimularia o início da vida sexual, que seria precoce e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da mídia, como que você enxerga que a mídia distorce informações e como ela poderia ajudar, em vez de atrapalhar, vamos dizer assim. Então, primeiro que a mídia ela tem um papel fundamental na sociedade, né? Não sei se é bom ou ruim isso, mas tem. Segundo, que a gente teve uma matéria recentemente, né, do Fantástico, falando sobre o Clube do Carimbo, né, que estigmatizou completamente as pessoas vivendo com HIV, né, dentre outras matérias que já surgiram na Globo ou em outras emissoras. E isso acaba construindo todo um viés da linha do preconceito, né, de como que essas pessoas lidam, né, com a pessoa vivendo com HIV. Né? Até por isso que muitos jovens têm medo de fazer o teste para descobrir que é soro positivo e como que vai ficar o convívio social dele. Né? Além disso, tem a questão das diversas vulnerabilidades que esse jovem está inserido. Então, tem várias questões aí. Segundo, que eu acho que assim, tem dois lados. Né? Primeiro que a Globo, em parceria com o NAIDS, começou a fazer várias campanhas, enfim, tanto uma delas foi uma participação de um jovem da rede, que foi Adriano Passarella, que participou do programa As Altas Horas, falando um pouquinho da sua história de vida, falando um pouquinho da questão da prevenção. Então, ao mesmo tempo que a mídia ela coloca uma pauta estigmatizante, que discrimina, que segrega, que exclui, por outro lado, ela tenta consertar o erro, né? Porém é no programa que ela passa de madrugada, que não tem a repercussão que tem o Fantástico, por exemplo. E às vezes né? nem enxerga como erro, né? E nem enxerga como erro. Muitas vezes não enxerga como erro. Tanto é que a matéria do Clube do Carimbo até hoje não teve retratativa. Né? Até hoje eles não desconstruíram aquilo que eles próprios construíram. Né? Tanto é que a gente tem várias pesquisas que já apontam que uma pessoa vivendo com HIV, que faz uso do tratamento, ela não transmite HIV. Né? Então, se está tomando os coquetéis, enfim, os antirretrovirais, ela não transmite HIV. E aí? Né? Aquela informação completamente distorcida. Né? Tudo bem para ser pessoas ali que não fazem tratamento, enfim, acho que tem várias questões ali que têm que ser analisadas mais detalhadamente. Mas, até hoje, a gente não escutou nada falando sobre o assunto. Isso uma matéria de TV, que normalmente é curtinha, né? Então você não consegue abordar todos. E a gente teve, por exemplo, desculpa até, mas a gente teve, por exemplo, até jovens que vivendo com HIV, como o Diego Calisto, que deu uma entrevista que foi completamente recortada, né? Então, tipo, saiu só aqueles que ele achava que seria interessante e não a fala, de fato, que ele fez desconstruindo a matéria. Né? Eu acho que tem uma coisa da mídia
que é o que o Pierre falou, né, dessa preocupação de correr atrás, que é muito bacana. A gente está vendo, pelo menos nós que lidamos com o assunto, né, lá no Projeto Boa Sorte, toda semana a gente lança um clipping de notícia, então a gente recebe tudo que é lançado na mídia. E a gente vê que, de fato, tem um número muito grande de matérias e artigos, reportagens saindo na mídia a respeito disso. Mas a mídia lança muito, né, e às vezes não aceita muito bem essa questão da correção, né? Não tem essa preocupação com a revisão, com a edição. Recentemente saiu uma matéria sobre um livro de uma tese de mestrado que o autor fez entrevista com 10 pessoas, né? E aí saiu uma matéria dizendo que jovens com HIV não usam camisinha, né? Uma entrevista com 10 pessoas foi suficiente para o jornalista interpretar que isso era um painel no Brasil. Isso foi um absurdo. A matéria na fonte foi retirada no ar, mas está disseminada em vários portais, né? E o pessoal continua replicando, e aí não adianta. E isso é muito difícil de frear, né? Eu até hoje condeno a Super Interessante, que é uma revista ótima para várias coisas, mas especificamente para uma reportagem que eles colocaram do Peter Duisberg, falando que o HIV não causa AIDS. Não, a reportagem de cura nem vou entrar na discussão, mas eles colocaram isso e até hoje eu recebo pessoas falando, olha, mas isso aqui, olha o pessoal falando aqui, que o prêmio Nobel falando que o HIV não causa AIDS, com argumentos que já são válidos há 30 anos atrás. Mas no caso da Super Interessante, quando você entra no site da Super Interessante, tem um aviso de que as teorias foram derrubadas e eles falam, né, que não vão tirar a notícia do ar por uma questão de censura e tal, que eu até acho bacana. Mas é isso, da pessoa não ir na fonte, porque na hora de você replicar isso, e é sazonal essa notícia, você vai na fonte, né, e avalia. E aí, se você vai na fonte e vê um aviso que aquela notícia não é válida mais, como é que você replica mesmo assim? Mas mesmo quando você replica e quando você vai abrir a matéria e volta para o site da fonte, não está relacionando isso. Está lá em um outro lugar falando que essa tese já foi caída, mas não está na matéria em si. Né? Uma taginha vermelha na matéria, essa tese já foi caída. Não está. Está em outro lugar dentro da revista. Então tem essa questão também, né? Difícil de achar, né? Bom, falando de campanha, a gente quer mostrar então mais um vídeo, para a gente poder puxar mais um debatezinho, para falar a respeito também de combate à AIDS, coisa que já foi veiculado no Brasil. Gente, é sensacional esse clipe. Aí eu queria depois conversar com vocês para saber quem cantaria hoje, porque jogo duro. Eu sei que tudo tem seu fim. Não espero agora saber da própria hora. Viver é lindo e quero mais. Reflete a esperança e traz amor onde estás. De tudo o que aprendi são momentos lindos que lembro aqui. Então, viver é ser feliz. O tempo corre fora e eu te chamo aqui. Da minha mão, nosso Pai. Quero viver outra vez.
queria conversar com vocês, agora a gente viu esse clipe bacanérrimo. Aquilo foi feito na época, em 1988, para ajudar a sensibilizar as pessoas sobre a questão da AIDS. Quem cantaria isso hoje? Vocês acham que é uma forma efetiva de abrir os olhos das pessoas, de fazer com que as pessoas prestem atenção nisso? O ídolo dela tá ali cantando, abraçando uma ideia, um movimento. O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que... Não sei quem cantaria. Mas precisa começar a ver esse envolvimento maior, assim, da classe artística. E eu falo isso enquanto artista também, né? Na década de 90, uma das grandes respostas à epidemia do HIV veio da arte, né? A gente tem peças incríveis, filmes incríveis, músicas, poemas, né? De pessoas, e mesmo pessoas que não tinham HIV, mas falavam a respeito porque estavam inseridas numa comunidade que tem. E a gente ainda está inserido numa comunidade que tem, né? O meu HIV é o HIV de todo mundo nessa sala, né? Estamos todos reunidos aqui hoje por causa disso. E precisa haver mais iniciativas, né? Como teve a Vanessa Camargo, né? Agora com o NAIDS, né? Que está acompanhando a campanha Zero Discriminação deles, né? Como embaixatriz da Boa Vontade. Precisa ter mais da classe artística esse envolvimento. Falta, né? As pessoas estão distantes, né? E você, gente? Eu acho que no início da epidemia tinha um envolvimento muito grande da classe artística, até porque muitas das pessoas que estavam com HIV naquela época eram artistas, né? Então tinha um envolvimento. Não que hoje seja diferente, eu acredito que muitos artistas sejam soropositivos, mas por conta do preconceito que a gente tem na nossa sociedade, né, do conservadorismo que impera na nossa sociedade, tem medo de publicamente falar sobre o assunto. Mas eu acho que é fundamental, né? Eu acho que tem vários artistas que essa galera jovem curte, segue, né, e que seria fundamental entrar nessa luta contra a AIDS, né? Por exemplo, a Ivete Sangalo, né, que muito jovem segue, enfim, entre outros, né? Não quero começar a citar nomes aqui, mas eu acho que a importância dos artistas na luta contra a AIDS é fundamental, né? Porque por mais que seja um minutinho falando no show, use camisinha, já passa uma bela de uma mensagem. Não, e agora você pensar bem nesses artistas que tem 100% de cunho sexual quando cantam, por exemplo, o Mr. Catra, que tem uma galera que segue o Mr. Catra, é muita gente, né? Por que não? Sim. Então, mas tem vários... O Mr. Catra não usa porque tem filho demais pra quem usa. Então, mas tem vários músicas de funk que já estão usando essa linha mais educativa, né? A questão da garantia dos direitos humanos, enfim, eu não escutei ainda nenhum falando sobre HIV e AIDS, mas já tem indo para essa linha. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que a gente consiga emplacar isso também, que eu acho que é fundamental. E eu também não sei quem poderia cantar, assim, eu acho que é um ponto de interrogação, assim, mas... Eu estou bem desconectado de quem poderia cantar. Mas eu hoje em dia eu acho que eu vejo valor em campanhas ou enfim, campanhas que sejam mais atitudinais, assim, que tragam mais alguma coisa do que pode ser feito. Eu acho que na década de 80, ninguém sabia direito o que causava, na época a AIDS, depois o HIV, ninguém sabia muito bem como o HIV era transmitido, não se tinha tratamento ainda para se distribuir para as pessoas. Então a gente estava numa época muito de conscientização sobre o que é uma coisa que eu acho que hoje em dia já foi relativamente conseguida. Mas eu acho que ainda falta uma campanha que fale sobre as atitudes. Olha, existem testes gratuitos que você pode fazer nos postos de saúde, existe uma PEP que você pode tomar pós-exposição e tem que ser tomada em até 72 horas pós-exposição. Então, acho que falta essa campanha que envolva atitudes que as pessoas podem ter para se prevenir, além, claro, do uso de camisinha, e que fazem uma diferença enorme. Não né? seja um negócio de tutorial, né? Usa camisinha. Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a gente tem uma galera jovem que não sabe o que é AIDS. Então a gente precisa falar o que é AIDS. Né? E também incentivar a fazer o teste. Né? Eu acho que uma coisa tem que andar, as duas coisas têm que andar juntas. Naquela época era basicamente, olha, existe AIDS e usem camisinha. Hoje em dia tem várias outras coisas que a gente pode passar também, mas... O pessoal que está falando bastante a respeito das campanhas e tal, e que concordo com vocês de que deveria ser uma coisa mais globalizada e que os artistas deveriam abraçar a causa e abraçar um pouco, de fato é verdade. Então eu queria mostrar para vocês agora a campanha de 2014, porque a gente começou com a de 1988, então a gente fecha com a de 2014. Para dar uma aliviada, para a gente ver como é que está sendo tratado o tema mais recentemente.
Vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu acho muito legal estar falando especificamente sobre o teste, porque, de novo, como a gente vai ver o vírus, estudando o vírus e as pessoas e os eventos de transmissão, a gente consegue saber que boa parte dos eventos de transmissão acontecem em quem não tem diagnóstico. Quer dizer, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nos lugares onde isso é mais estudado, a gente sabe que uma boa participação, uma boa proporção das transmissões de HIV acontece por pessoas que não sabem ainda que tem HIV. Justamente porque depois, uma vez que você começa a tomar terapia e se conscientiza, a chance de transmissão é muito mais baixa. E quem dá entrada na terapia, quando já está ou em AIDS ou numa situação próxima disso, a pessoa que só vai descobrir que ela tem HIV lá na frente, quando ela já está com imunodeficiência, ou já está com uma infecção, ou já está com alguma coisa mais séria, vai ser muito mais difícil dessa pessoa responder ao tratamento, ela vai ser mais internada, ela vai precisar de antibiótico, tem uma série de coisas. Então, dá essa mentalidade que sim, o teste deve ser feito, e tanto para você se conhecer e se precisar tomar uma terapia, tomar ela logo, mas também para não passar para outras pessoas, é bastante importante. Bacana. Gente, a gente está encerrando já o segundo bloco, porque passa rápido. Estava legal pra caramba, foi muito bom. Então, eu vou primeiro agradecer a presença de vocês. Você volta ainda no quarto bloco, que eu sei, Gabriel. Então, eu me despeço de você mais ou menos. Do Pierre e do Duarte, eu vou me despedir de uma forma mais incisiva. Mas eu queria que vocês dessem o site de vocês, contatos, e que passassem algum recadinho para o pessoal que está assistindo. E aproveito de antemão para você que está aí com a gente no chat, continue comentando, mandando perguntas. Está muito bacana a participação, viu? Muito legal. Vamos lá, Pierre. O site da Rede Nacional é jovenspositivos.org.br. Tem várias páginas no Facebook, várias não, tem uma página no Facebook, que é a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS, e daí lá tem várias informações, tem galera discutindo, enfim, sobre vários temas além do HIV, porque a gente não discute só HIV, a gente discute políticas públicas que envolvem esse jovem que vive com HIV. Ok, bacana. Obrigada. E quero agradecer também o convite, né, agradecer novamente o convite por participar do fórum. Prazerzão te receber, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Átila? Para quem tiver curiosidade de acompanhar os blogs de ciência, entre eles o meu lá dentro é o scienceblogs.com.br, e o canal onde a gente discute ciência no YouTube é o Nerdologia, para quem estiver interessado. É um dos cientistas mais descolados que eu conheço. Muito bom, né? Show de bola. Obrigado Gabriel, pelo convite. Imagina, um prazer te receber. O Projeto Boa Sorte está no Facebook, facebook.com/Projeto Boa Sorte. E tem uma ampulhetinha azul e amarela, se encontrar a gente no Grindr, no Tinder, no YouTube, a gente está lá também, pode vir tirar dúvida. É isso. Show de bola. Gente, o Gabriel daqui a pouco volta com a gente para falar ainda mais sobre o projeto e sobre outros temas. E, mentira, eu não vou te mandar cantar agora, que vai ser chato. Obrigada, gente. A gente se encontra daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, no nosso terceiro bloco do Fórum AIDS do Brasil. Até já.